Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Eu quero ler do verso 18 até o verso de número 23. Então, bom dia para você que está em casa, que Deus abençoe você também. Antes de ler, eu queria orar com você. Você quer orar comigo? Vamos orar então? Pede para Jesus falar com você hoje de manhã, para Deus me usar. Senhor Jesus, a Tua palavra será lida, a Tua palavra será ministrada. Eu sei que o Senhor já fez grandes coisas aqui, através da pastora Kátia e sua equipe, na ministração do louvor. Mas agora eu quero te pedir uma palavra que venha tratar ao nosso coração, curar a nossa alma, restaurar a nossa alma, nos ajudar, porque, Senhor, a Tua palavra é tão poderosa, a Tua palavra ela é libertadora. E eu te peço agora, em nome de Jesus, como nós cantamos tantas vezes aqui nesse lugar, faz um milagre em mim, faz um milagre em nós. É a minha oração, para a honra e glória do nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. A minha Bíblia tem um título que diz assim, a confissão de Pedro. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então, Jesus lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam, alguns estão dizendo que você é João Batista, outros Elias, e ainda outros estão dizendo que você é um dos profetas do passado que ressuscitou. Só que aí Jesus, ele então interroga os próprios discípulos e diz assim, e vocês, o que dizem? Perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, o apóstolo, então ele responde, tu és o Cristo de Deus. E Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, e seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse é o texto. Eu coloquei um título para essa nosso encontro, essa nossa ministração da palavra. E eu coloquei esse título. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de fidelidade. Muito embora eu não tenha colocado fidelidade a Deus ali no título, mas eu entendo que Jesus, ele é o maior exemplo de fidelidade para que eu possa me apoiar quando nós falamos de fidelidade a Deus. O verso 23, existe um convite de Jesus. Jesus está orando em particular, como o texto que nós lemos, com os discípulos, e de repente Jesus então começa a perguntar aos discípulos, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? O que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? E aí eles começam a dizer, olha, estão dizendo que você é João Batista, estão dizendo que você é Elias, estão dizendo que você é um outro profeta que ressuscitou. Só que Jesus, ele não queria saber o que as pessoas queriam dizer dele. Até porque Jesus sabia o que as pessoas pensavam a respeito dele. O próprio texto nos revela que Jesus disse assim que ele seria morto, seria entregue na mão dos sacerdotes, dos líderes religiosos, e que ele morreria, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então Jesus faz aquela pergunta, e vocês, quem que vocês dizem que eu sou? E lá no verso 23, Jesus ele faz um convite aos discípulos, ele fala assim aos discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, então, siga-me. Esse é o convite de Jesus. E eu não sei o que passa pela tua cabeça quando você encara um convite como esse de Jesus. Eu não sei quais são os tipos de pensamentos que lhe sobe à mente quando você encara com um convite desse de Jesus. Se são pensamentos do tipo assim,
parece que Jesus ele está querendo complicar a minha vida. Tomar cruz todo dia, negar-se a si mesmo. Parece que existe aí um convite mais do lado da complicação do que do lado da libertação. Ou se não, talvez seja um pensamento assim, parece que Jesus então, ou me parece que Jesus, ou parece-me que Ele está querendo colocar mais peso sobre os meus ombros. Carregar cruz, isso traz uma conotação de peso, de dificuldade, de coisas que realmente não parecem ser boas coisas. Ou então, por último, talvez seja um pensamento que lhe sobrevém à mente de você pensar assim, olha, este caminho que Jesus está me ofertando, esse convite de Jesus, ele parece-me que ele é mais um caminho ao convite a andar uma estrada de sofrimento. E talvez essas perguntas, elas ganhem o seu espaço dentro da gente, o seu valor e até a sua compreensão, quando nós lembramos de um outro convite de Jesus. O convite que Jesus fez também um dia aos seus discípulos e a todos, quando Jesus, lá em Mateus capítulo 11, verso 28 e o verso 30, que verdadeiramente é clássico da Escritura esse texto. Quando Jesus falou assim, venham a mim todos os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E no verso 30, Jesus fala, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo ele é leve. E quando a gente pega essas duas ideias, esses dois convites de Jesus, o convite de tomar a cruz todos os dias, de negar-se a si mesmo, e esse convite de venham a mim, que eu vou dar descanso para vocês, ao que me parece é que essas duas ideias não se convergem, elas não se conversam. Mas existe aqui, no texto que eu estava narrando depois da leitura, existe aqui aquela afirmação, uma outra coisa contida aqui, que pode trazer luz para a gente, pode fazer com que a gente escape desse dilema. É que quando eu leio e quando eu reflito na história e na pergunta que Jesus faz aos discípulos, quem vocês dizem quem eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E a resposta de Pedro, e quando eu penso que a resposta de Pedro, a resposta que Pedro deu a Jesus, se for a mesma resposta, se for uma resposta assertiva, se for a mesma resposta que você vai dar, que eu vou dar, correta como Pedro deu a resposta, isso apazigua esse problema. Isso tira de nós essa dúvida e essas perguntas a respeito do convite à cruz do dia a dia, ao negar-se a si mesmo. Porque a resposta de Pedro foi, tu és o Messias, tu és o Cristo de Deus, tu és o Cristo de Deus, tu és o Salvador. E quando nós respondemos para Deus, quando Deus pergunta a você, o que você diz a meu respeito? O que você acha de mim? E quando você responde, tu és o Messias, o que você está dizendo é que você está em concordância com Deus. O que você está dizendo é que você está em acordo com Deus. O que você está dizendo, que você concorda com Deus e que você segue o mesmo caminho, você segue essa ideia do Jesus, o Messias. É isso que você está dizendo. Então, quando você diz, olha, eu estou dizendo que Jesus é Messias, que Ele é Salvador, então agora não existe mais dúvidas a respeito dessas perguntas. Parece que Jesus está querendo me complicar a vida, parece que Jesus, na verdade, Ele está querendo fazer com que eu sofra mais, é um caminho de sofrimento. Não, agora eu estou alinhado com Jesus. É isso que nós aprendemos quando nós respondemos corretamente. Que eu estou alinhado com a forma que Jesus, Ele via a vida, como Ele enxergava a vida, como Ele, o processo que Ele tinha, o exemplo do processo, da proposta de liberdade de Jesus, frente os religiosos, frente às tradições dos religiosos da religião de sua época. Como Jesus ele tinha um compromisso, você está alinhado com o compromisso que Jesus tinha com aqueles que eram os menos favorecidos, com aqueles que sofriam, com aqueles que eram esquecidos. Que você está alinhado com Jesus, da forma que Jesus tratava as mulheres. Que na sociedade de Jesus,
Era uma sociedade muito diferente da sociedade de hoje. Você então está alinhado com Jesus, como ele tratava as crianças e as mulheres, e principalmente como Jesus se relacionava com Deus Pai. E foi justamente por isso, por adotar essa forma de ver a vida e de viver a vida, e eu disse pela manhã, o que incluía também a forma com que ele se relacionava com os religiosos da sua época, e da forma que ele se relacionava com os pecadores de sua época, que levou Jesus Cristo a encontrar-se com muitos conflitos e provocar conflitos. Porque isso aí, eu poderia dizer que era como se fosse uma tragédia anunciada. A vida de Jesus, de dedicação, de fidelidade a Deus, uma vida voltada para o reino de Deus, só poderia levar Jesus a encontrar-se com problemas, com confusão, frente aos religiosos que tinham uma forma de pensar totalmente diferente. E eu não sei você, mas quando eu olho para isso tudo, eu fico pensando que, desta forma, e sendo assim, eu preciso saber de uma coisa, você precisa saber de uma coisa. Quando nós temos essa ligação e quando nós estamos alinhados com o que Jesus está pregando, com o que Jesus está vivendo, com a forma dele ver a vida, isso também, inevitavelmente, vai causar sustos na nossa vida, problemas para a gente. Opositores, pessoas que não irão nos compreender, pessoas que irão nos perseguir por causa do reino de Deus, por causa da sua postura, porque é assim que acontece. Você é legal até o dia que você está totalmente vivenciado com a casta desse mundo, com o poder desse mundo. Quando você se posiciona e você fala, não, agora eu encontrei um tesouro, eu me encontrei com Jesus. As pessoas te olham de modo diferente, porque parece que agora você é o extraterrestre da vida. Você não tem mais comunhão com eles. E é por isso que eu acredito que Jesus, quando ele vira para os discípulos e diz exatamente isso, que aquele que gostaria de segui-lo, se alguém quisesse segui-lo e que segui-lo implicaria exatamente nisso: abandono, negar vontade própria, negar desejo próprio. Um discípulo de Jesus não faz o que ele quer. Um discípulo de Jesus faz o que seu mestre faz, porque se ele é discípulo, eu já expliquei aqui, discípulo é que quer ser igual ao mestre. Os meninos de Israel, eles queriam ser igual aos seus líderes, os seus mestres. Os seus rabinos, eles queriam ser iguais, eles estavam estudando para se tornar um rabino igual, e Jesus também tinha o seu jugo, e eles queriam o quê? As pessoas que se aproximavam de Jesus queriam ser como Jesus. Portanto, quando eu digo que eu tenho esse pensamento de igualdade com Deus e com o jeito que Ele pensa, do jeito que Jesus pensa, isso vai implicar sim, que eu faça isso. Que eu tome a minha cruz, abandono de desejo, abandono de vontade, e que eu não me deixe seguir apenas pelos pensamentos ou pelos caminhos do meu coração, que na verdade são sempre caminhos que me colocam tão distante daquilo que Deus tem como valor, daquilo que Deus tem como propósito para a minha vida. E essa semana o Espírito Santo falava muito forte no meu coração, muito forte, que ser fiel a Jesus, um caminho de fidelidade a Jesus, ser fiel à pessoa de Jesus, além de negar os seus desejos, as suas vontades, ser fiel a Jesus é muito mais profundo do que nós fazemos parte de um grupo religioso, de uma comunidade cristã, de uma comunidade evangélica. E essa semana passada, para ser mais honesto, eu ouvia um pastor dizer exatamente isso, que Deus, Ele está muito mais interessado como você é lá fora. Como você se relaciona com o teu chefe, como você se relaciona com os teus amigos do trabalho, como você se relaciona com a tua esposa, como você se relaciona com o teu marido, como você trata os teus filhos, como você trata as pessoas, como você trata os vizinhos, como você é como luz de Deus, como fiel a Deus, como pessoa que está alinhada com aquilo que Deus ensina a você, que você simpatiza com a causa do reino. É muito mais do que frequentar culto. É muito mais, Deus está muito mais interessado se você é alguém que ora por aquele que precisa de oração.
Pastor Ivaldo disse da campanha que vamos iniciar, são 2 campanhas no ano de oração e jejum, orando por almas. Ele está muito mais interessado se o teu coração é um coração sábio, porque a Bíblia diz que quem ganha alma é sábio. Se você ora pelas pessoas, se você se entrega pelas pessoas, se você abre mão da sua vida e se você se entrega em favor de abençoar outras pessoas. Se você é fiel ao reino de Deus e a Deus. Ou não, você só vem aqui porque você quer simplesmente se alimentar. Não faz nada mais além do que se alimentar. Nada mais além do que for um passo distante, um passo diferente. E quando eu penso em fidelidade, já que a minha proposta aqui hoje é falar de fidelidade, de Deus ter Jesus como um exemplo para mim e para você de fidelidade. A primeira lição que eu entendo aqui, que eu vejo, que eu estava meditando nesse texto do Evangelho de Lucas, é que eu vejo Jesus com paixão pela vida. Jesus tinha paixão por viver. Jesus tinha paixão por viver. Agora, a paixão de Jesus é diferente da paixão que eu e você construímos em nossa mente. É a paixão diferente, melhor dizendo, da paixão que eu conheço, da paixão que eu vivo. É diferente daquela paixão que eu só viso o meu benefício próprio. É diferente daquela paixão cujo objetivo final é favorecimento. Eu estou buscando algo em meu favor. É para mim, é para minha casa, é para minha família. É para mim, é só para mim, é para mim, mais para ninguém. Não, isso na verdade não é paixão por viver. Isso não é paixão pela vida. Eu daria o nome de um egoísmo crônico. E muito embora, ainda que seja um egoísmo crônico, porque a gente aprende que doença crônica não tem cura, mas esse egoísmo crônico, ele tem cura. Ele pode ser curado. Mas ele só pode ser curado quando você tem um encontro com a vida, com o doador da vida, com Jesus Salvador, com o Messias. Quando Jesus vira você e pergunta para você: quem você diz que eu sou? Cássio, quem você diz que eu sou? Marcelo, quem você diz que eu sou? Luana, quem você diz que eu sou? E a gente responde: tu és o Messias, tu és o Salvador, tu és a minha esperança, tu és aquele que vem trazer vida para mim. Só assim. Não como um compromisso religioso, não como um serviço religioso, não como um exercício religioso, que muitos de nós, escuta o que eu vou dizer para você, muitos de nós praticamos. Eu até reconheço que alguns de nós praticamos sem perceber, mas muitos o fazem percebendo. Muitos o fazem percebendo, só que pior de tudo isso, que não fazem nada para corrigir. O que você está falando, Cássio? Eu estou falando de uma casta que existe, de uma potestade que existe, na mente daqueles que são frequentadores de igreja, que participam de um grupo religioso, que eles acham que vir ao final de semana na igreja e na casa de Deus é suficiente para cumprir a ordem do reino de Deus na terra e a missão que Deus tem para você na terra. Isso não é suficiente. Eu te falo com todo carinho, com todo respeito. Se você acha que Deus ele tem um projeto para você sentar aqui nesse banco e não fazer mais nada toda semana, você não entendeu qual é o projeto de Deus para a tua vida. Tem pessoas morrendo. Eu me lembro de uma história que eu me lembrei agora, não contei no primeiro culto, do pastor Lorival, que o pastor Lorival, quando ele começou a implantar o trabalho da visão celular na igreja dele, algumas pessoas não concordaram. E aí ele chegou a um ponto que nós nunca chegamos aqui, o pastor Lorivaldo nunca fez isso, mas ele chegou num ponto que ele disse assim: ou vocês estão comigo ou vocês não estão comigo. Ou vocês acreditam no meu sonho ou vocês não acreditam no meu sonho. E aí ele falou: olha, todos vocês que fazem parte do ministério, qualquer ministério, vocês vão ter que estar inseridos nesse projeto. Era tão vitorioso o projeto dele que ele assumiu uma igreja há 20 anos atrás com 300 membros. Hoje ele tem uma igreja com 6 mil membros, 8 mil membros. Se você não conhece, entra lá qualquer dia, lá Lorival Pereira, e vai ver no YouTube o tamanho da obra daquele pastor.
Mas ele disse assim para uma pessoa, olha, você não quer? A pessoa, ela fazia parte de um ministério, e aí ele falou, olha, não dá para trabalhar, a gente não tem aliança. E ela entrou no escritório dele, chorando, e disse assim para ele, o Senhor acabou com a minha vida. O Senhor acabou com a minha vida. O Senhor não teria o direito de fazer o que o Senhor fez para mim. Aquilo que eu faço era a minha vida e o Senhor acabou da minha vida. E ele falou, o que eu faço agora? E o Espírito Santo falou assim no coração dele, Lorival, pergunta para ela se ela tem pais e irmãos que não são cristãos. E na hora ele falou para ela, filha, você tem tua mãe e teu pai vivo? Tenho. Eles são crentes? Não. Você tem irmãos vivos? Tenho. São crentes? Não. Eu nunca vi você chorar pela vida do teu pai e pela vida da tua mãe, que nem você está chorando por causa do trabalho que você desenvolve aqui. Por quem você tem chorado e por que você tem chorado? A paixão de Jesus por viver era a paixão de viver a vida centrada para o reino de Deus, a vida para Deus, entregue a Deus, ofertada a Deus, só para Deus. Quando Jesus falou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, ele fazia parte desse projeto, ele assumia a fila. Jesus tinha como princípio o compromisso de anunciar o reino de Deus. A paixão dele era de anunciar o reino de Deus, o evangelho desse reino, a todos aqueles que eram deixados de lado, aqueles que eram os excluídos de sua sociedade, e principalmente aqueles que eram considerados párias, os excluídos, os largados da sua sociedade. A paixão de Jesus por viver era a paixão de se posicionar de um lado, escolher um lado. E escolher estar ao lado e defender aqueles que sofriam, e aqueles que não só sofriam, aqueles que não se sentiam amados. E eles não apenas não se sentiam amados, eles não eram de verdade amados por ninguém, e não eram cuidados por ninguém. A paixão de Jesus por viver era a paixão de viver assumidamente o compromisso total e restrito com o reino de Deus. É mais ou menos aquela canção da pastora Fernanda Brum, que ela cantava, e eu não lembro agora se é base de um texto bíblico, mas ela falava assim, dai-me filhos, porque senão eu morro. Era a paixão de dizer de Jesus, eu vivo assumidamente para o teu reino, em amor ao teu reino, para que teu reino se cumpra através da minha vida, através do meu esforço, porque senão não tem sentido de eu viver, se não for para o teu reino. Essa era a paixão de viver de Jesus. A paixão de viver de Jesus era a paixão de poder encarnar de verdade tudo aquilo que ele dizia, tudo aquilo que ele ensinava, tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele dizia a respeito de Deus, o que saía da boca dele, ele queria que aquilo fosse verdade. Cada ensinamento, cada frase, cada palavrinha, ele queria que aquilo fosse verdade encarnada, fosse realmente de verdade Deus ali na vida dele. Era o que Jesus queria. Exemplo, quando Mateus, verso 28 do capítulo 20, quando Mateus fala assim que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus viveu isso não só por palavras, não foi só palavras, não foi só na boca, não foi só blá blá blá, pelo contrário, Jesus viveu isso com toda a intensidade da sua vida, ele fez isso com toda a sua força. Ele fez isso com toda a força de verdade, demonstrando paixão por cada palavra, por cada coisa que ele falava, que era da boca de Deus, saía da boca de Deus através da boca dele. A prova disso é que Jesus ele cuidou e ele serviu muita gente. Jesus serviu muitas pessoas que se deixaram servir por ele. Quantas pessoas Jesus serviu? Quantas pessoas Jesus serviu na sua vida? Pessoas que sofriam, pecadoras, pessoas que a sociedade colocou de lado, cegos que ninguém queria saber, crianças que as crianças iam até ele, e até os próprios discípulos queriam expulsá-las. Jesus serviu. E essa paixão por viver, e essa paixão de escolher esse tipo de vida, culminou na morte de Jesus na cruz do Calvário por todos os pecadores.
E você faz parte desse grupo de pecadores, eu também faço parte do grupo desses pecadores. A segunda lição do exemplo de Jesus como fidelidade é quando eu vejo a paixão de Jesus, a sua paixão pela cruz. Muito embora eu não disse no primeiro ensinamento, na primeira lição, não entenda a paixão aqui como aquele conceito romântico das novelas. Agora eu não posso falar que está no YouTube, né? Senão vai que o pessoal me dá umas bombardeadas aí, umas cornetadas, mas aquele conceito das novelas, dos filmes de Hollywood, não entenda sob esse conceito, paixão. Paixão vem do latim, é passio, cujo significado é sofrimento. Logo quando você diz assim que Jesus tinha paixão pela cruz, logo quando você fala a paixão de Cristo, desde criança, eu me lembro do filme de Jesus, era a Paixão de Cristo. E deixa eu perguntar para vocês aqui, a não ser que vocês sejam robôs, quantos de vocês choraram assistindo o filme Paixão de Cristo? Quantas lágrimas eu derramei sem entender nem porque eu derramava lágrimas, mas porque você via a paixão de Cristo. Paixão é sofrimento. Passio vem do latim, é sofrimento. Então, paixão de Cristo é sofrimento de Cristo. E eu não tenho nenhuma dúvida no meu coração, que o motivo que levou Jesus a sofrer, o que levou Jesus Cristo a sofrer, foi em obediência ao Pai, em fidelidade ao Pai. E mais, o que levou Jesus a sofrer foi por você. Ele morreu por você, Ele pagou a dívida que você tinha que pagar, Ele morreu para te salvar, Ele morreu para te dar uma vida que depois do túmulo, quando você morrer, que um dia você vai morrer, eu vou morrer, não termina aqui, você vai ressuscitar, porque Ele morreu e Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, foi o que Ele disse aqui, eu vou morrer, eu vou ser maltratado pelos religiosos, me matarão, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ele morreu por isso. Jesus ele morreu na cruz então, como o profeta Isaías havia profetizado há mais de 2000 anos atrás, antes de Jesus nascer no ventre de Maria, antes de Jesus pisar o planeta Terra. Lá no capítulo 53, no verso 7, o profeta Isaías fala assim que ele foi oprimido. Está aparecendo o texto, ele foi afligido, contudo ele não abriu a boca. E como cordeiro ele foi levado ao matadouro. E eu acho que essa questão de não abrir a boca, ele dá tanta referência ao profeta, que ele fala, e como ovelha, na presença ou diante dos seus tosqueadores, ele ficou calado, não abriu a boca. Jesus, ele sofre por mim e por você. E deixa eu te falar uma outra coisa, eu nunca tinha visto isso. A minha esposa tira o sarro de mim, que eu falo que eu sou um homem urbano, né? Tudo que às vezes ela encontra com a família dela e ela começa a falar das coisas do interior, eu fico boiando, tá falando grego comigo, tá falando francês, inglês, sei lá. E aí eu nunca tinha visto essa cena, quando um animal ele entra no matadouro. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver. Não tem volta, né, Rita? É um caminho sem volta. E sabe o que Jesus fez? Ele fez um caminho que não tinha volta. Ele morreu por você, para salvar você, para dar salvação a você, para dar vida a você, e não vida de qualquer jeito, vida eterna. E aí, diante disso, diante dessa verdade, algumas perguntas elas surgem no meu coração. Eu estava fazendo uma reflexão disso, e o Espírito Santo falando no meu coração. Por que eu e você, por que nós não queremos dar nada, não abrir mão de nada da nossa vida em prol ao reino, em fidelidade ao reino de Deus, e fazer algo que vale a pena, que de verdade vale a pena, e que gere frutos para a gente colher na eternidade? Por que a gente não quer fazer isso? Por que a gente insiste em viver uma vida marcada pela mediocridade, de olhar para a vida só para o nosso belo prazer, para os nossos interesses, para as nossas satisfações? E deixa eu te falar uma coisa que é pior. Eu nem falei isso às 8h30. Olhar para Deus assim. Olhar para Deus, sempre olhando para Deus como o Deus que vai satisfazer os meus interesses. E pior, e mesmo fazendo isso, ainda a gente gosta. De verdade nós gostamos de bater no peito e gritar a plenos pulmões: eu sou discípulo de Cristo Jesus. E mais,
Por que que nós vivemos e insistimos em viver a contradição das nossas próprias afirmações? Porque discípulo de Jesus, ele toma a cruz. Discípulo de Jesus, ele nega-se. Ele nega a sua vontade, perdão. Ele nega o seu desejo. Discípulo de Jesus, ele diz aqui para o general, ó, general convocou? Estou aqui para fazer. Eu fico pensando se a gente morasse naqueles países que tivesse que morrer pelo Evangelho. Como seria da nossa vida? Como seria da tua vida e da minha vida se alguém colocasse uma arma na minha cabeça e falasse assim, Cássio, ou você nega Jesus ou você morre? O que nós faríamos? Eu li um livro recentemente, que eu fui presenteado pelo Marcelo Galvano, do irmão do... É coreano, né, Marcelo? Me fugiu o nome dele agora, Marcelo. O irmão, o homem do céu. Que ele conta do desejo deles de terem uma Bíblia. Uma Bíblia. Uma Bíblia. Que às vezes eu e você, nós largamos ela dentro da nossa casa, criando poeira, ou se não, aberta no Salmo 91, com uma mandiga gospel. Deixa lá no Salmo 91, que uma vez alguém falou para mim, deixa no Salmo 91, porque lá não vão entrar nada de ruim. Aí eu deixei, era novo convertido, deixei, estraguei minha Bíblia, porque ficou toda amarela. Mandinga gospel. Deixa lá. E eles, quando eles recebiam a Bíblia, eles abraçavam a Bíblia assim, e eu vi vídeo disso assim, eles abraçavam a Bíblia assim, e choravam, e agradeciam a Deus por ter uma Bíblia, por ter a palavra de Deus. E quando eles não tinham a Bíblia, eles pediam para que aquele que tivesse, escreva um trecho da Bíblia que você lembra de cabeça, o outro escreve outro texto, dá esse papel para mim, para que eles pudessem chegar durante a vida deles, da noite, no dia, em casa, depois do trabalho, e ler aquele texto da Bíblia, e aquilo encher a alma deles de alegria, porque eles querem Jesus. E quantos de nós não fazemos absolutamente nada para mudar a vida de ninguém, e pior, para não mudar nem a nossa própria vida? A paixão que Jesus tinha por viver é essa paixão, sabe, de viver para Ele mesmo. Essa paixão da cruz é de ter isso no coração, é de morrer pela cruz. Tá certo esse relógio aqui? Jesus! Falei demais. Vou correr então. Agora que eu vim aqui, eu estava na lição 2, né? Paixão da cruz. Deixa eu ler um texto para mostrar uma coisa para vocês aqui. Desculpe, irmãos, eu me empolguei aqui, de verdade. Capítulo 10 de João, verso 17, diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la, e ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha própria espontânea vontade. Eu quero entrar já na última lição. Eu quero entrar nessa última lição, porque senão não vai dar tempo. Eu sei que eu acabei atropelando algumas coisas, mas senão eu não vou conseguir terminar no horário. E a última lição, além da paixão por viver, além da paixão da cruz, a paixão de Jesus viver esse evangelho, agora fica claro aqui para mim o porquê que Jesus se deixa morrer na cruz. É interessante que a cruz, ela era um instrumento de tortura imposta pelos romanos. A cruz era um instrumento de tortura imposta pelos romanos. E ela era imposta a todos aqueles que não aceitavam aquilo que os romanos colocavam. Jesus, ele não participou dessa cruz. Por incrível que pareça, Jesus morre nessa cruz. Aí que eu quero que você preste atenção. Jesus morreu aparentemente, aliás, Jesus morreu nessa cruz. E o inferno fez festa achando que ele matou Jesus. Mas cruz, no texto grego, o significado da palavra cruz transliteração em português, é stauros, cujo significado é prontidão, é estar preparado,
é estar mobilizado, é estar firme, é estar sólido, é permanecer de pé, é ser fiel até o fim. Portanto, Jesus, ele se deixa morrer na cruz do Calvário. Só que Jesus se deixa morrer na cruz do Calvário, não na cruz do sofrimento imposta pelos romanos, não. Jesus, ele se deixa morrer na cruz do Calvário e ele procura a cruz Stauros, que é a cruz do sentido da vida, é a cruz do sentido da fidelidade, que é a cruz da vida, sabe, com sentido mesmo, e sentido a Deus. É nessa cruz que Jesus morre. Por isso que o inferno, quando Jesus morre, faz festa, matamos Jesus. Só que reverendo Caio Fábio, na década de 80, numa de suas mensagens, ele disse que o diabo estava fazendo festa, um carnaval lá no inferno, porque eles tinham derrotado Jesus. Mas de repente eles olham, e eis que uma luz começa a brilhar, eis que uma luz vai brilhando, e essa luz vai se tornando maior, e essa luz vai crescendo, e de repente está lá Jesus Cristo, e ele toma a chave do diabo, e ele tem a chave da vida e da morte. Porque Jesus não morreu na cruz dos romanos, ele morreu na cruz Stauros, a cruz da vida, a cruz da vida, a cruz da vida, comprometimento com a vida, vida para você, vida para mim, vida nossa, vida abundante, vida eterna. A cruz Stauros, por incrível que pareça, é um paradoxo. Sabe por que é um paradoxo? Porque ela significa, ela é o caminho da vida vivida com sentido. Ela é um caminho da vida vivido a partir de uma causa. E vida vivida a partir de uma causa só pode ser vivida pela causa de alguém. Jesus, ele tinha uma causa, a causa do reino de Deus. Agora fica claro por que Jesus ele foi tão enfático e por que Jesus convidou aos seus discípulos, dizendo assim: se alguém quiser acompanhar-me, tome a sua cruz diariamente, negue-se a si mesmo e siga-me. Porque Jesus ele estava fazendo um convite ao esvaziamento do ego, da egolatria. Era um convite ao esvaziamento desse ego que deixa a gente tão distante do caminho que Jesus tem para a gente, de fazer o caminho junto com Ele, do jeito dEle, ao lado dEle. O caminho da fidelidade, não a fidelidade a nós mesmos. E eu termino, eu tive que correr um pouquinho, que de verdade, irmãos, esse relógio me trairou hoje. De verdade. Ele me trairou, eu tive que correr um pouquinho, mas eu acho que eu me fiz compreender. E eu termino agora dizendo o seguinte para vocês. A cruz que Jesus morre, a forma que Jesus morreu, eu vejo essa forma de Jesus morrer como um convite a mim e você. Um convite a nós vivermos com sentido. Não viver por viver. Viver com propósito, viver com fidelidade. Jesus nos ensinou renúncia em prol ao reino de Deus. E a minha oração, por mim, todos os dias, pela igreja, por vocês, pelos meus irmãos, pelos meus amigos, é que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajude a praticar e a viver de verdade uma vida ligada com a cruz da vida, com a cruz do compromisso com o reino de Deus e com a cruz da paixão para viver em favor do reino de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude de verdade, mas de verdade mesmo, a buscar o encontro com a cruz Stauros. Ainda que para isso a gente possa encontrar com perseguição, com oposição, com dor, com muitas lágrimas. Ainda que isso possa acontecer, com perseguições. Mas saiba de uma coisa, o Senhor Jesus, Ele está com você. Você não vai estar sozinho. Jesus foi, é e sempre será solidário com todos aqueles que sofrem pela sua causa. Alguém disse, eu disse pela manhã eu deveria ter marcado o nome, e eu não marquei, eu não achei o nome. Alguém disse que a cruz Stauros, ela não é a cruz da passividade. Ela não é a cruz da resignação, pelo contrário. A cruz Stauros, ela concentrou, ela radicalizou e ela condensou uma vida vivida por fidelidade de Jesus a Deus desde o início da vida dele. A cruz Stauros, ela nos apresenta um modelo mais radical de morrer pela vida
e de morrer pelo reino de Deus. Que o Senhor Jesus, Ele nos dê exatamente essa condição de morrermos pela vida, para a honra e glória do nome dEle. Como agradeço seu convite para descansar nele. Ele aliviou-me de tanto peso e fardo. O amor de Deus é o melhor presente, é a maior dádiva. O amor de Deus transforma, nos guia por caminhos retos.